Meu nome é Débora, e eu nunca imaginei que um simples favor pudesse mudar tanto a minha vida. Sempre fui o tipo de pessoa que ajuda quem precisa, especialmente os vizinhos. Afinal, em um prédio pequeno como o meu, todo mundo acaba se conhecendo. Moro no mesmo andar que o casal André e Cláudia há quase 3 anos. Eles sempre pareceram o retrato da harmonia. Casados há mais de uma década, educados, discretos, o tipo de vizinhos que cumprimentam no elevador e deixam bilhetes gentis quando recebem uma encomenda por engano. Mas o que a gente vê pela porta não é necessariamente o que acontece lá dentro. Tudo começou numa segunda-feira de chuva, daquelas em que o som das gotas parece grudar nas paredes. Eu estava trabalhando de casa quando ouvi uma batida na porta. Abri e encontrei Cláudia, a vizinha, com o rosto pálido e os olhos aflitos. Débora, me desculpa te incomodar, mas aconteceu um acidente com o André. Meu Deus, o que houve? Ele caiu da escada ontem à noite. Nada grave, mas quebrou a perna. E eu preciso voltar a trabalhar amanhã. Não tenho ninguém para ficar com ele durante o dia. Ela respirou fundo, nervosa. Você poderia me ajudar? Só até o fim da semana. Ele precisa de alguém para acompanhar, ajudar com o almoço, essas coisas simples. Por um segundo hesitei. Não porque não quisesse ajudar, mas porque não conhecia o André tão bem assim. A gente se cruzava às vezes no corredor, trocava um bom dia e só. Mas Cláudia parecia desesperada. Claro, Cláudia. Pode contar comigo. Ela me abraçou como quem segura um alívio. Obrigada. Eu não sei o que faria sem você. No dia seguinte, às 9 da manhã, toquei a campainha do apartamento deles. Ouvi um "Entra!" abafado, seguido de um som de muletas arrastando pelo chão. André estava na sala, sentado no sofá, com a perna engessada e uma expressão cansada. Bom dia, vizinha. Parece que eu tô dando trabalho para todo mundo. Sorri. Não se preocupe. A Cláudia me explicou tudo. Vim para ajudar. Ele agradeceu com um sorriso discreto, e eu comecei a preparar o café. Nos primeiros dias, foi tudo simples. Eu ajudava com a comida, organizava o que ele precisava e, entre uma tarefa e outra, a gente conversava um pouco. André era diferente do que eu imaginava. Tinha um senso de humor leve, uma calma rara e um jeito de falar que transmitia paz. Parecia grato por cada pequeno gesto. E à medida que a semana passava, eu percebia algo estranho. Cláudia nunca ligava. Nem mesmo à noite. Um dia, comentei casualmente. Ela deve estar trabalhando demais, né? Ele riu. Um riso curto, sem graça. O trabalho dela ocupa quase tudo. Mas havia algo no olhar dele quando dizia isso. Uma mistura de tristeza e resignação. Como se existisse uma história ali, guardada entre as paredes do apartamento. Na quinta-feira, cheguei e o encontrei lendo um livro. Bom dia, disse, e ele respondeu sem levantar a cabeça. Bom dia, Débora. Hoje o mundo tá quieto demais. Sentei no sofá oposto, e o silêncio realmente parecia mais pesado que o normal. O relógio da sala marcava o tempo em passos lentos. Foi então que ele falou, sem me encarar. Você acredita que a gente pode viver ao lado de alguém por anos, e mesmo assim, não conhecer de verdade essa pessoa? Fiquei em silêncio. Ele fechou o livro. Eu achava que conhecia a Cláudia, até me convencer disso, mas o acidente mudou tudo. Como assim? Ele respirou fundo. Ela não estava em casa quando aconteceu. Disse que tinha saído para trabalhar. Encontrei uma mensagem no celular dela, pouco antes de cair. Meu coração acelerou. Não pelo que ele dizia, mas pelo jeito como dizia. Calmo, resignado, sem raiva, apenas cansaço. Eu tentei não pensar nisso. Continuou. Mas quando a gente tá preso dentro de casa, o silêncio fala mais alto. Naquela tarde, ele ficou quieto a maior parte do tempo, e eu fui embora com um peso estranho no peito. Não sabia se era pena, curiosidade ou um pressentimento que ainda não tinha nome. Na sexta-feira, Cláudia me mandou uma mensagem cedo. Débora, vou passar o fim de semana fora a trabalho. Pode continuar ajudando o André? Segunda te explico tudo. Claro, respondi, mas a sensação de estranhamento cresceu. Ela parecia alheia, distante demais, e eu não sabia se André sabia disso. Quando contei a ele, apenas assentiu. Já imaginava.
Ela anda viajando muito ultimamente. Você se importa? Importar, eu me importo. Mas às vezes, a gente cansa de esperar o cuidado de quem esqueceu como cuidar. Na verdade, eu acho que ela está me traindo. E aproveitou que estou acidentado para viajar com o amante. Ele disse. Tem certeza? Perguntei. Quase. Percebi algumas coisas suspeitas. Naquela noite, o som da chuva voltou. Eu, sem saber explicar por quê, senti vontade de voltar lá. Levei sopa e um cobertor limpo. Ele se surpreendeu. Débora, você é boa demais. Não precisava. Eu sei. Mas às vezes, fazer o que não precisa é o que faz bem. Ele sorriu. E naquele sorriso, havia um agradecimento silencioso. Daquele momento em diante, senti que ele me olhava diferente. Um olhar de interesse. Um olhar de prazer. Não vou mentir que achava o André muito atraente. Cuidar dele fez a gente se aproximar muito um do outro. Um interesse no mínimo sexual começou a nascer ali. Certo dia, André reclamou de uma dor forte na perna machucada. Eu me ofereci para passar uma pomada para a dor e ele aceitou. Perguntei onde era a região da dor e ele disse que era na coxa. Comecei fazendo a massagem um pouco acima do joelho. É aqui a dor? Perguntei. Mais para cima. Disse. Aqui, mas para cima. Falou. Eu comecei a estranhar. Já estava bem próximo da cintura, mas continuei. Aqui? Perguntei novamente. Para a direita agora? Disse. Ele estava com um sorriso malicioso no rosto. Quando fui massagear mais à direita, me deparei com aquele tronco duro apontando em minha direção. Entendi na hora onde ele queria chegar e entrei na onda dele. Coloquei a mão exatamente em cima dele e disse. Aqui? Perguntei com uma cara de safada. Isso mesmo. Preciso de cuidados nesse local. Seu safado, eu disse, e continuei fazendo movimentos para cima e para baixo, que vocês conhecem bem o que é. Mas e a Cláudia? Ela vai descobrir. Esqueça ela hoje. Ela está me traindo. Quero dar o troco. Falou. Eu estava desejando muito aquilo. Estava com muito tesão. Não resisti. Troquei a mão pela minha boca. Eu fazia movimentos rápidos e molhados. Naquele sofá, eu sentei nele gostoso, subindo e descendo. O resto vocês já imaginam como terminou. Na manhã seguinte, quando cheguei, o apartamento estava diferente, mais bagunçado. O cheiro de café queimado, a televisão ligada sem som. E sobre a mesa, um envelope aberto. Era uma carta, com o nome de Cláudia no topo. Reconheci a caligrafia delicada e os traços precisos. Por um segundo, pensei em sair, mas algo me impediu. A carta estava parcialmente lida, as bordas amassadas. Peguei com cuidado e li as primeiras linhas. André, quando você ler isso, eu já vou estar longe. Não por covardia, mas por liberdade. O acidente não foi culpa do destino. Foi o fim do que eu não conseguia mais sustentar. Meu corpo gelou. As mãos tremiam. Cada palavra parecia gritar no silêncio do apartamento. Ela não estava viajando a trabalho. Ela tinha ido embora. Fiquei parada, com a carta nas mãos, sentindo o peso das palavras. Não foi culpa do destino. Essas palavras martelavam na minha cabeça. O acidente, a queda da escada, a ausência de Cláudia. Tudo começou a fazer sentido, ou talvez a deixar de fazer. Coloquei a carta de volta no envelope e me sentei. O coração batia forte, como se soubesse que nada mais seria o mesmo depois daquilo. Minutos depois, ouvi o barulho das muletas se arrastando. André apareceu na porta, surpreso por me ver tão cedo. Débora, você veio antes do horário, tentei disfarçar. Trouxe o café. Achei que podia precisar. Ele sorriu de leve, mas algo no olhar dele denunciava que sabia. Sabia o que eu tinha visto. Ficamos em silêncio por alguns segundos. A TV ligada ao fundo, o cheiro de café queimado e um vento frio entrando pela janela entreaberta. Até que ele disse sem rodeios, você leu, não foi? Olhei para ele, sem resposta. Ele respirou fundo, apoiando-se na muleta. Eu deixei a carta ali de propósito. Meu corpo arrepiou. Por quê? Porque eu precisava que alguém soubesse. Alguém que não tivesse medo de olhar de verdade. Aquela frase me desarmou, mas também me confundiu. Não entendo, André. O que realmente aconteceu? Ele se sentou devagar, o semblante pesado. A Cláudia e eu já estávamos distantes há muito tempo.
Eu tentava fingir que não via. Até que naquela noite, ela quis conversar. Disse que queria se separar. Eu fiquei em choque. Subi as escadas para pegar uma mala e escorreguei. Literalmente. Ele riu, mas o riso era amargo. Mas o pior não foi a queda. Foi o que eu ouvi antes de desmaiar. Silêncio. Meu coração parecia preso no ar. O que você ouviu? Ela disse que já estava com outra pessoa e que o acidente talvez só tivesse antecipado o que viria de qualquer forma. As palavras caíram entre nós como cacos de vidro. Doía ouvir, mesmo sem ser comigo. Ela não quis te ver mais? Não. Mandou uma mensagem no hospital. Depois sumiu. Disse que não suportava me ver assim. Olhei para ele e vi um homem quebrado. Não pela perna, mas por dentro. Aquela calma que eu admirava agora parecia um disfarce. E por que não contou isso antes? Porque ninguém acreditaria. Todo mundo acha que o acidente foi só um acidente. Ele parou, respirou fundo e olhou para mim com uma sinceridade que me desconcertou. Mas você parece alguém que ainda acredita nas pessoas. Aquela frase me atravessou, porque era verdade. Mesmo machucada pela vida, eu ainda acreditava. Mas algo em mim também gritava que havia mais naquela história. Nos dias seguintes, continuei ajudando André. Mas o clima havia mudado. O apartamento agora parecia outro. Um lugar de lembranças, de confissões silenciosas. Ele falava pouco, e eu o escutava. Mas havia momentos em que o olhar dele se perdia, fixo em algum ponto invisível, como se conversasse com fantasmas. Certa tarde, enquanto eu lavava a louça, ouvi um som vindo do quarto, uma gaveta sendo aberta. Depois, o som de papéis amassados. Me aproximei devagar e o encontrei sentado na cama, com fotos espalhadas ao redor. São de antes do acidente, disse ele sem que eu perguntasse. Pegou uma foto e me mostrou. Era Cláudia sorrindo, abraçada a ele. Mas o que me chamou a atenção foi outra foto, caída no chão. Uma mulher mais jovem, de cabelos curtos. Quem é? Uma amiga dela. Pelo menos era o que dizia. Algo no tom dele me fez entender. A amiga era mais que isso. E ele sabia. Guardei as fotos, uma por uma. Mas quando fui colocar a última no envelope, notei algo estranho. Uma mancha marrom no canto da foto, como ferrugem, ou sangue. Meu coração acelerou. André, isso aqui foi da queda, interrompeu rápido. Mas a voz dele falhou, e eu soube, naquele instante, que ele estava mentindo. Naquela noite, não consegui dormir. As peças da história não encaixavam mais. A carta, a pressa de Cláudia em sumir, o olhar cansado de André, o silêncio nas horas erradas. No dia seguinte, voltei decidida a entender. Mas, ao chegar, a porta estava entreaberta. André? Nada. Entrei. A casa estava em silêncio. Sobre a mesa, o mesmo envelope, agora vazio. E ao lado, uma folha nova, escrita com letra trêmula. Algumas verdades pesam mais do que o corpo aguenta. Se ela não tivesse ido embora, talvez eu não tivesse deixado cair. Senti o sangue gelar. As palavras podiam ter muitos sentidos, mas todas doíam. Olhei, ele não estava na sala, nem no quarto. Corri até a varanda, e lá estava ele, sentado, olhando o horizonte, os olhos vermelhos de chorar. Você leu de novo, não é? Perguntou sem me olhar. Sim, André. Mas eu preciso entender. Você está dizendo que o acidente não foi só uma queda. Aquela confissão veio como eu tropecei, mas ela empurrou o motivo. Fechou os olhos. E o motivo fui eu. Fiquei imóvel, sem saber se ele falava em metáfora ou verdade literal. Mas naquele momento, percebi que talvez o que mais o machucava não era o acidente. Era carregar o peso de uma culpa que não tinha conserto. Sentei ao lado dele. Você precisa contar para alguém. Para quê? Para ouvir que ela fez o que qualquer um. As lágrimas caíram devagar. Eu não quero justiça. Só queria entender onde foi que eu perdi o amor que achava que tinha. Ficamos ali, em silêncio, vendo o céu mudar de cor. E eu entendi que algumas pessoas não precisam de respostas. Precisam apenas de alguém que escute. Naquela noite,
Antes de ir embora, ele disse algo que nunca esqueci. Débora, às vezes a gente cuida dos outros para esquecer que ninguém cuidou da gente. E eu chorei. Por ele, por mim, por todos os amores que acabam antes do fim. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Depois da conversa na varanda, André parecia outro homem. Mais leve de certa forma, mas também mais distante. Era como se, ao confessar o que o atormentava, ele tivesse se libertado. Ou desistido. Eu continuei indo lá todos os dias. Cuidava das refeições, ajeitava os remédios, abria as janelas para o sol entrar. Mas algo estava diferente no ar, como se o apartamento tivesse parado no tempo. Numa dessas manhãs, ao entrar, percebi um cheiro forte de remédio e café requentado. A sala estava meio bagunçada e o relógio de parede parado às 3h17. André? Nada. Procurei pelo apartamento, até encontrá-lo dormindo na poltrona da sala, com um livro no colo e um cobertor sobre as pernas. Aproximei-me devagar. Ele abriu os olhos devagar e um sorriso cansado surgiu. Bom dia, Débora. Você dormiu aqui de novo? É o único lugar onde o silêncio me deixa em paz. Senti o peso daquela frase, mas não insisti. Fiz café e sentei ao lado dele. O sol atravessava as cortinas e formava desenhos amarelados pelo chão. Por um tudo parecia calmo. Mas então ele falou, olhando para frente. Ontem à noite sonhei com ela. Estava parada na escada, me olhando. Não disse nada. Só olhou. E eu entendi. Entendeu o quê? Que ela nunca vai voltar. E que talvez, no fundo, eu nem queira mais que volte. André, esqueça ela. Procure a sua felicidade agora. Às vezes ela está bem na sua frente. Eu disse. Ele olhou para mim e sorriu. Naquele dia em diante, cuidar de André foi permanente. Mudei para o apartamento dele e tivemos muitos dias felizes. Você já cuidou de alguém que deixou uma marca para sempre em você? Comente aqui embaixo, compartilhe sua história e se inscreva no canal. Às vezes, uma palavra sua pode ser o que alguém precisa para não desistir hoje.